A gente fala agora do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que nos últimos dias ganhou o noticiário aí por articular junto ao governo norte-americano sobre taxas aos produtos brasileiros. A gente fala nesse assunto porque acabou neste fim de semana a licença do parlamentar e a gente vai saber a partir de agora com o Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, o que acontece com o mandato do deputado. Bom dia para você, Igor. Oi, Luiz, Rose, bom dia para vocês, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, pela regra, quando acaba esse prazo da licença, o parlamentar deve voltar para o cargo ou renunciá-lo. Ontem terminou o prazo de Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal, e ele disse que não vai renunciar ao cargo, ou seja, a partir de hoje ele deixa de ser um deputado licenciado e passa a reassumir o mandato. Só que ele não precisa retornar ao Brasil imediatamente, por dois motivos. Primeiro, porque o Congresso Nacional está de recesso, então não adianta vir, porque ele não vai registrar a presença em sessões, não está tendo sessão, então ele não precisa chegar até o Congresso Nacional, pelo menos até os primeiros dias de agosto. E segundo, que tem marcadas aí 44 sessões até o fim deste ano. Pelo regulamento da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, um parlamentar pode faltar sem justificativa até 1/3 das sessões, ou seja, ele pode faltar pelo menos 14 ou 15 sessões após o recesso parlamentar. Então, Eduardo Bolsonaro está salvo, está seguro, ficando nos Estados Unidos sem nenhum tipo de ameaça de perda de mandato. Então, ele não vai renunciar, ele vai continuar como deputado e não precisa voltar imediatamente para o Brasil. Ontem, Eduardo Bolsonaro se pronunciou pelas redes sociais ao fazer o anúncio de que ele não renunciaria ao mandato e disse que teme ser preso assim que chegar aqui no Brasil. Então, por isso que ele não vai viajar, não vai voltar imediatamente. Ele quer resolver essas situações diplomáticas primeiro. E por que Eduardo Bolsonaro teme ser medo? Ele é investigado num inquérito que foi aberto em maio deste ano por tentar, supostamente, articular uma crise diplomática entre o Poder Judiciário e Executivo dos Estados Unidos e o Poder Judiciário brasileiro. Nessas sanções que devem vigorar a partir do dia 1º de agosto, o próprio Eduardo Bolsonaro disse que tinha influência nisso. E então o pai dele, Jair Bolsonaro, que até então tinha apenas prestado um depoimento na condição de testemunha, passou a ser investigado também, haja vista que ele está aí no olho do furacão. Ele está totalmente envolvido nessa questão diplomática com os Estados Unidos. Passou a ser investigado, inclusive, e agora vive com medidas cautelares. A gente vem falando sobre isso desde a última sexta-feira. Então, Eduardo Bolsonaro disse que teme ser preso assim que chegar aqui no Brasil. Lembrando que ele é deputado federal. Ele tem foro privilegiado, então a prisão de um parlamentar não é tão fácil desse jeito, mas é o temor, segundo ele. Então, Eduardo Bolsonaro volta a ser deputado, deixa de ser licenciado, não precisa retornar agora porque o Congresso está parado. Já Jair Bolsonaro cumpre medidas cautelares desde a última sexta-feira. Ele foi para casa na sexta-feira, chegou lá por volta de 6h30 da noite. A gente sabe que ele não pode sair de casa aos fins de semana e não pode sair de casa das 7 da noite às 7 da manhã. Então agora já são aqui em Brasília 8h17, agora Jair Bolsonaro já está liberado para poder andar pelas ruas de Brasília. 7 da noite, deve ficar em casa novamente, Luiz e Rose. Bom, já que ele disse que não deve renunciar, a expectativa é que, de fato, ele retome o mandato. Ele postou nas redes sociais dizendo que essa era a decisão mais difícil da vida dele. Escolher entre ficar nos Estados Unidos ou voltar para o Brasil e assumir o posto para o qual ele foi eleito. O fato é que o presidente do PL já disse que vai tentar manter também o mandato de Eduardo Bolsonaro. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!